Pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Enio da Virtual Tecnologia e também do canal no YouTube do Mecatrônica Atual, e compartilho com a Virtual Tecnologia um canal com algumas dicas e soluções de negócios e na área de tecnologia. Mas vamos lá. Pessoal, só para dar uma dica rápida do que nós fazemos aqui, agora nós desenvolvemos soluções personalizadas na área de tecnologia para o agro, para a indústria, para o comércio, para a cidade, enfim, rodovias, o que for necessário. Então, o cliente traz o problema, nós analisamos, se for necessário, nós desenvolvemos um circuito próprio, confeccionamos a placa, fazemos toda a parte de desenvolvimento e implantamos e testamos. Tá? Hoje, eu para vocês uma coisa curiosa, que é a parte de experimento e a experiência que nós temos com esse tipo de serviço. Infelizmente, eu não posso mostrar o serviço pronto aqui, mas eu posso dissecar e descrever aquilo que a experiência que nós tivemos e o que foi executado. Isso nós podemos fazer, tá? Por que isso? Porque o cliente ele pagou razoavelmente um valor interessante para ter um serviço exclusivo. E ele não vai permitir de forma nenhuma que isso seja repassado para frente. É um egoísmo, alguma coisa? Não sei se é um egoísmo ou algo assim, mas eu acredito que seja mais uma questão financeira, mesmo uma questão de opinião. Enfim, não importa. Se ele pagou, ele tem isso. Que aqui a nossa função é exatamente essa. Porém, eu posso descrever o que eu fiz. Entendeu? Eu vou descrever o que eu fiz, não o que eu fiz e que outra parte, membros da equipe fizeram também, mas eu não posso mostrar o produto, nem não vou montar na bancada, mas são soluções que podem encaixar com o seu perfil, tá bom? É meio complicado isso, mas vocês vão entender, né? Não é como as pessoas fazem por aí que alguns pegam um Arduino, um ESP, programa, ou ainda lá, muitos hoje virou escravo GPT, que nós falamos, né? Que ele entra lá, eu quero fazer isso, coloca no chat GPT, ele te vai lá e copia um código, não sei da onde, e coloca ali, que nem geralmente funciona. Mas quando a coisa é mais complexa, como o chat GPT ele é um acumulador de dados na internet, ele não gera nada, acaba tendo alguns problemas. Mas enfim, isso aí para cada um. No meu caso, a gente desenvolve mesmo, tem que pegar lá, tem o código fonte. O que nós fazemos? Nós fomos lá e implementamos. Mas você deixa o código fonte do cliente? Não. Isso já é conversado. Isso é guardado a nível de backup. Tá? Cada situação é uma situação. Ele tem o produto, ele está pagando pelo produto. Pelo desenvolvimento daquela tecnologia, daquele produto, é outros 500. É como você desenvolver um carro. Quando você desenvolve um carro, um protótipo, ele custa milhões, mas quando você faz ele em série, né? Ele cai o preço lá embaixo. Vai pegar o código fonte? Não vou fazer, não é fazer isso. Mas já temos a habilidade de fazer daquela forma, tá? Se o cliente pagar pelo código fonte ou pagar também pelo circuito, o esquema elétrico certinho do circuito, tranquilo, pagamos, entrega. Mas não é assim que funciona. A forma correta é ele ter o produto dele, o suporte necessário e da situação que ele precisa. Pessoal, agora eu vou passar para o setor que é onde realmente interessa. Recentemente nós tivemos uma solução aqui bem curiosa, né? Nós tivemos uma questão curiosa que foi uma barreira digital que nós montamos e um acionador de portão. Tá aí tranquilo, todo mundo tem isso. Quem já viu uma barreira digital sabe como é que ela funciona. Então vamos lá. Então vou pegar aqui uma barreira, vou pegar umas formas aqui. Tá, vamos pegar uma azulzinha mesmo, que ficou muita moagem isso, mas enfim. Vamos partir hipoteticamente que isso aqui seja uma barreira, tá? Aqui, então desse lado aqui já temos uma barreira. Vou dar um flip também, mas então tá, beleza. Então aqui a gente tem o transmissor
e aqui o receptor. Tá? Só não repara que eu fico olhando de um lado para o outro, que eu estou usando o celular como webcam, minha webcam quebrou o cabo dela e eu estou trabalhando com o PC, eu trabalho sincronizado, tá? Então fica um tanto estranho, mas é assim que... E aqui nós temos o receptor. Então, qual que é a lógica aqui? Tem um transmissor e um receptor. Então o que, que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos... Aqui nós temos um circuito no transmissor e aqui no receptor nós temos outro circuito, que são vários infravermelhos. Então, quando alguém passa aqui no meio, tá? Eles ficam transmitindo um para o outro. Então, por exemplo, aqui ele vai ficar fazendo, um vai ficar transmitindo, ele vai ficar transmitindo aqui, né? Que é o TX, né? Vai ficar transmitindo e o outro recebendo. Tá? Então, um vai e outro vem, de acordo com a necessidade aqui. Então, aqui transmite, aqui também, e aqui recebe, aqui, e aqui transmite, aqui recebe, e fica fazendo esse vai e vem. São 8 sensores que tem aqui na parede, ó. Tá vendo? 8. Qual que é o diferencial da coisa aqui? E qualquer um desses daqui que foi interrompido, que passar alguém aqui no meio, um segundo depois, o circuito aqui, ele ativa do lado do receptor, ele vai ativar um dispositivo, um relé, que você pode usar tanto o NA quanto o NF dele, tá? Para quem não sabe, o NA é normalmente aberto, né? E o NF é normalmente fechado. Para você ativar, fazer um atuador. O pulo do gato ficou por conta daí da ideia. Então você vai pegar um relézinho, na teoria aqui, né? Vamos puxar esse cidadão para cá um pouco. E bater o relézinho aqui dentro. Você coloca só um retorno. Então supor que tivesse a 5 metros. Você pega uma sirene, né? Tá pegando uma sirene. Vamos pegar uma sirenezinha. Vamos colocar uma sirenezona aqui, né? Então, uma sirene enorme. Vamos conectar no NA, né? No algum dos N aqui da parede. E vamos pegar a energia, vamos colocar para a rede aqui, ó. Que vai conectar na sirene. E aqui outra ponta você vai colocar energia elétrica. Tá? Vamos colocar aqui energia. No contato. 127 volts no contato, tá vendo? Um dos contatos, tá? E aqui também você vai colocar o neutro, Ah, como assim o neutro? Então vai ver energia aqui um pouquinho, vamos colocar uma fase aqui na sirene. Vamos supor que essa sirene seja 127 volts, tá? Vamos pegar lá no contato NA, que tá no NA. Ela vai entrar 127 por ela, passar por ela aqui e ficar aqui armado esperando. Quando alguém passar aqui na frente, ela fecha o circuito inteiro com o neutro. Poderia ser outra fase, se fosse 220, tá? Então, quando fechar o contato, vai acontecer o que? Ela vai disparar por 3, 4 segundos. E black. Beleza. Agora, qual que é o problema aqui nessa história? Essa barreira, tá? Ficou bacaninha, né? Agora, só que aqui vai estar o que? 20, 30 metros no máximo, 40. Depois disso você começa a esticar fio demais, puxar fio, e começa a ficar caro e começa a ficar estranho. Agora vamos partir que essa sirene, ela está a distância da barreira, tá aqui até aqui, o receptor aqui tenha 5 km. De distância. Então você tem que puxar 2 fios, né? Então, como você viu aquela hora, tem que puxar 2 fios. Então 10 km de fio. Nessa distância precisa de pelo menos uns 2,5,
3 milímetros, 4 milímetros ao todo. Vai pagar uma cacetada, alguns milhares de reais, e o negócio vai dar uma queda muito forte, tá? Então, aqui dentro, o que nós fizemos? Foi feito aqui. Pegamos aqui a atuação, pegamos um equipamento nosso, né? Desenvolvemos um circuito para ele, bonitinho. Vou pegar aqui só uma simbologia, né? Tá procurando? Nós desenvolvemos uma caixa, um equipamento, colocamos numa caixa, um circuito certinho, onde nós colocamos aqui, né? Aqui dentro. Deixa eu só achar aqui. Vamos ver. Colocamos uma caixa aqui. Um equipamento aqui dentro aqui. E o outro equipamento aqui. Tá? Compramos uma interface, né? Daquelas interfaces que a gente usa para poder conectar para a interface de injetor PoE, o mesmo chip que nós fizemos, uma conversão dele tudo certinho para a rede Ethernet. Cuidado aí, tem uma pegadinha na questão da rede, tá? E fizemos a conversão aqui dentro. Quando ele chegou aqui dentro, a coisa mudou, né? É claro. Agora ficou bonitinho. Beleza. Aqui. Olha só. Aqui saiu. Aqui vai entrar um pouco aqui, que vai entrar o neutro. Olha só o que aconteceu, ó. Entrou o neutro aqui da sirene. Vai entrar um cabo aqui no NA do relé ou no NF, depende da configuração, se for para up ou para down, tá? Lembre-se disso aí lá nas aulas de circuitos aí, eletrônica, né? Up e pull down lá do resistor, né? Então, aqui vai entrar, vai sair vai para a caixa, né? Foi para cá, para a caixa. Aqui vai chegar outro na caixa. E aqui vai fechar, vai ser em 127 volts. Beleza? Show de bola. Tá? Tiramos de lá, colocamos para cá. Então pegamos ali, ó, preste bem atenção. Pegamos dali, daqui, ó, olha só. Pegamos de lá onde estava e colocamos bem aqui. Aqui em 127 e fecha com o neutro, ela vai disparar. Como que ela vai disparar? Por quê? Aí entra outro detalhe aqui, vamos lá. Vamos pegar vamos pegar aqui, vamos fazer uma representação da rede aqui, tá? Buscando. Preste bem atenção nisso aí, que isso é importante, tá? É uma solução interessante, porque isso daqui, ele permite para você jogar o seu atuador aonde você quiser, tá? Aonde você queira. Então aqui, ó, vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho uma torre aqui. Vamos ver aqui, mapa, rede. Vamos ver, torre. Aqui dentro, o cliente aqui, ele tem, aqui dentro, ele tem uma torre de internet. Ele recebe a internet dele. Só que essa torre tem uma rede de alta velocidade sem fio dentro. Mas sem fio, poderia ser o quê? Pode ser fibra? Pode. Pode ser fibra? Pode. Pode ser qualquer cabo de rede? Pode. Pode ser rádio? Pode. Não tem perigo. Então, beleza. Aqui dentro, a gente tem um sistema de roteamento. Então vai pegar pegar o box aqui, né? O circuito nosso. Está preparado para isso. E nós vamos conectar. No caso é uma intranet, não é uma internet, é uma rede interna.
E ele vai conectar aqui, ó. Vamos pegar as formas de seta aqui. E ele vai fazer a interconexão. Tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Então, dessa forma, ele vai fazer a conexão da rede da internet para o box e vice-versa. E aqui dentro vai ser exatamente a mesma coisa. Muito bem. Tá aí. Ele vai fazer esse movimento aí e vai conectar os dois na mesma rede. E eles estão na mesma rede. Então, quando o veículo, alguém passar aqui na frente, ele vai passar, aqui vai acionar, jogar na rede, e aqui vai entender que foi passado, vai receber, vai processar isso, e ele vai fechar de um lado e abrir do outro, um NA, NF, e ele vai fechar o circuito de alguma forma com a sirene. Aí ele dispara, o tempo foi pré-determinado, que é para fazer isso, ele disparou, entendeu? Disparou, aí ele desliga. Aqui checa com um período de tempo e repete, aí você tem todo o procedimento. Qual que é a ideia? Então, aqui está 5 km, mas pode ser 20, 30, pode? Pode ser em outro estado? Pode. A gente consegue fazer isso. Coloca em outro estado. Ah, mas eu vou lá programar um S32, ótimo. Funciona maravilhosamente. Mas tu coloca um S32 bem aqui, ó. Bem aqui no receptor. Ou um Arduino, coloca ele bem aqui e coloca ele lá na porteira, 15 km com o cliente, 16 km eu tenho com o cliente. A temperatura interna chega a quase 75 graus. Isso com ali dentro. No circuito deve estar uns 90 já. Ele vai começar a dar problema, não adianta. Você precisa de uma refrigeração, você vai colocar cooler, não sei o que, não sei o que. A coisa é diferente, você tem que pegar um chip, um sistema, um controlador que ele seja para aguentar esse tipo de situação, tá? Inóspita. Vai vir a chuva, em algumas regiões é muito frio e outras, tá? É o segredo disso aí. É você conseguir um chip. Não é barato, por exemplo, você vai pagar lá no Atmel da vida aí, de um Arduino ou de um ESP, você vai pagar o Expressif. Você vai pagar o quê? Vai pagar $5, $10, se pagar nisso. Um lote fechado paga $5, $3, nem isso. Um lote fechado desse tipo de controlador para montar ainda a plaquinha e o caramba 4. Num chip desse bem detalhado, sabe, a média de pagar de só do chip, sem os componentes laterais, tá na faixa de aí aproximadamente $150, $160, só o equipamento. Aí você coloca lá, ele vai aguentar lá de menos 40 graus, menos 50 graus, até 120, 125 graus, tá? Então são tolerâncias, o datasheet dele diz muito, mas no caso aqui é um exemplo simples, mas parece, né, show, mas parabéns. Então passou, apitou, tocou a sirene, show, mas o cliente não quer isso, ele quer o que mesmo? E quando alguém passa que toque a sirene, ele quer receber no celular dele. Aí complica, né? É o celular dele, ele quer receber o aviso de alguém passou. Entendeu? Aqui no receptor também tem um portão, né? Um portão aqui, tá? Tem um par de portões. E aqui tem uns porteiros, um ou dois porteiros, um interno e outro externo. Mas o externo, que nós vamos falar aqui, é lá a pessoa chega com o veículo, ele não passou ainda, o portão está fechado, você fica depois do portão, meio metro. Ele vai lá e vai afiar o dedão, tocou. Quando ele toca lá, a sirene, essa sirene, ela toca também, por 4, 5, 10 segundos no máximo, avisando que alguém tem que ir no portão fazer a identificação positiva da pessoa. Que daí ele vai solicitar para que um responsável remotamente, que esteja em qualquer parte do mundo, mas esteja com o aplicativo, e que está olhando ele pela câmera do próprio equipamento, ele simplesmente pressiona e desbloqueia essa, e vai desbloquear isso daqui. Plá! Pronto, acabou, abriu o portão. Aí quando ele passar, ele é avisado, passou tal hora, e é sincronizado com as câmeras.
Aí as câmeras ficam gravadas. Aí, o que acontece? Essas questões das câmeras. É um detalhe que é bem interessante. Bem interessante. Aqui dentro, quando ele passou, abriu, fechou, show, beleza. E esse é o procedimento. E ele vai só avisando dando um alarme que passou alguém e pronto. Quando alguém chega na frente, de novo ele repete. Qual que é o detalhe? As câmeras estão capturando e gravando tudo, continuamente. Porém, vamos supor, o cara é meio espertão, ele tem uma senha aqui, ele consegue entrar lá no DVR, não se sabe, ele vai lá e apaga um período, né? Por um período de tempo, e ele consegue apagar, que foi que tocou o alarme, né? Tocou o alarme, ele, por um motivo ou outro, ele apagou o negócio lá, a gravação. Supondo. Um outro detalhe é qual chega, os caras chegam armados, rende alguém lá fora, entra para dentro e vai lá no DVR, arrebenta o DVR ou o NVR ou leva o NVR embora. Então, para isso foi criado o que? O servidor distante. A cada 5 segundos, tudo que é gravado é enviado para 4 servidores ao redor do planeta. Distintos, tá? Em cloud distinta. Onde ninguém sabe a senha. Existe só 2 pessoas que sabem a senha e essa senha é gerada aleatoriamente por um aplicativo. Então não tem jeito não. Ele vai bater lá, vai chegar aqui e não tem jeito. No máximo que se perde é 5 segundos de gravações. Tá? Sendo que há uma abordagem que tem é o rádio, outra abordagem é satélite. Tá? Da empresa lá, de uma empresa aí que oferece banda larga. Então, vai. Então o cara chega, ele cortou, derrubou, fez o caramba 4, não tem jeito, tá? E lembrando que essa torre, ela tem uma redundância, ela tem essa torre, tem um outro ponto dentro da fazenda que ela faz a mesma coisa do que a torre. Só que ela fica, essa aqui fecha um loop com ela e ela está ativado o STP, é um recurso disso aí. O STP, ela para. Quando se essa aqui cai, ela entra em ação. 3 segundos depois já está funcionando. Está trabalhando. Entendeu? E a torre fica no centro da fazenda. Então não tem jeito. Entendeu? Fica uma coisa interessante. Isso é o que pode ser feito, o que foi feito, tá? O que o cliente queria, ficou muito satisfeito. Um aviso remoto, sonoro, no seu celular, no seu equipamento, na sua casa, permitir que ele abra os portões, tudo. E agora eles vão cercar a fazenda e colocar um sistema digital, porque há um conceito muito errado sobre a barreira digital porque não saber instalar. A primeira coisa tem que modificar o circuito dela, que ela vem com algumas deficiências, são equipamentos copiados, né? Então, de baixo custo. Então, a parte estrutural dela é ruim. Você tem que trocar, arrumar, melhorar, fazer tudo que tem que fazer. Eu uso praticamente só o sensor de mesmo. E depois fazer, cercar, colocar, tem uma autonomia funcional de 100 metros. Não recomendo mais que 70, 80. E ela vai ficar da seguinte forma. Cada setor que passar, toca. Violação em tal setor. Ah, mas o cara pode chegar e cortar o cabo. Ledo engano. Aí ele dispara um alarme violento com um show de luz. É um ledo engano. Cortar qualquer do que esse fio, ele está ligado diretamente no monitoramento do próprio circuito de segurança. É um tiro no pé, tá? Mas funciona muito bem. Mas você tem que parar para pensar nisso. Você tem que anexar outras coisas. Ah, qual que é o sistema de segurança que você usa hoje? É um segredo de estado, como dizem. Mas ele tem uma interface para você desligar sensor? Não, não tem. A gente trabalha com a forma bem, tudo via console. É tudo para dificultar o leigo e facilitar a vida de quem está desenvolvendo. Para que isso? Para que, mesmo que o patrão, quem faz isso está muito decidido. O patrão fala, não, eu vou mudar. Não, fala, cara, eu tenho que chamar de novo, tem que pagar. Mas é a forma mais segura que funciona. Tá? Então, nós desenvolvemos na base do controlador. Isso aqui, ó, nós vamos ter sensores aqui saindo 25 saídas. Vamos precisar de 50, tem que colocar 2 em série, fazendo a interconexão, tem tudo ali bonitinho.
Vai funcionar? Vai funcionar, funciona. Testa em bancada, tudo. Faz todas as simulações e mandamos para lá, tá? E funciona muito bem, sim. Mas eu posso colocar ele na central de alarme? Pode. Mas não vejo uma central de alarme boa aqui no Brasil, não. Infelizmente. Eu conheço umas duas norte-americanas, algumas chinesas que funcionam bem, algumas europeias que funcionam muito bem, mas não conseguem usar aqui, tá? Mas ao ritmo que está indo é esse desenvolvimento aqui mesmo, tá? Você tem que desenvolver aqui, virtualizar isso tudo e, tá? Essa é uma tendência, tá? Então, vamos ver como é que fica no futuro isso aí, tá bom? Mas isso daqui é o que nós temos para demonstrar para vocês. Eu não posso mostrar o circuito funcionando lá, eu não posso fazer nada disso, desculpem. Eu vou mostrar algum circuito aqui por uns dias, no modo de ativação, na funcionalidade de circuito integrado, essas coisas, tudinho, mas o serviço pronto eu não posso porque os contratantes não permitem isso, tá ok? Pessoal, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, faça um comentário, destaque embaixo qualquer dúvida que tiver. Qualquer pergunta, pode perguntar que eu estarei à disposição, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, tá bom?